Hoje fazendo uma recapitulação da semana, o que aconteceu de mais importante nos mercados. Começando pelos Estados Unidos, tivemos uma queda drástica no valuation das empresas de software, muitas atingindo a mínima dos últimos anos, ServiceNow, Salesforce, Workday e várias outras empresas que foram afetadas pela divulgação da nova ferramenta da Anthropic, a nova versão do Claude, o Opus 4.6 e ferramentas de automação que podem ser grandes ameaças às empresas de software. Isso já era muito discutido, a Adobe também caiu muito, já era muito discutido há meses, que a inteligência artificial poderia abocanhar um grande espaço das empresas de software. Eu fiz um vídeo no YouTube, se você tiver interesse em entender com mais detalhes, vale a pena assistir. É um vídeo curto, mas que entrega muito conteúdo. Sobre os dados do emprego, houve o adiamento do non-farm payroll, porque houve aquele shutdown parcial, está previsto agora para ser divulgado na próxima semana, no dia 11 de fevereiro. Há uma grande preocupação, porque nos outros dados, ADP, JOLTS, já se vê uma desaceleração no mercado de trabalho, na abertura de postos de trabalho. É bem possível que haja uma diminuição sensível nessa divulgação, e isso leva a nova gestão do Kevin Warsh para que ele fique atento ao eventual corte de juros, caso haja essa percepção, lembrando do duplo mandato de controle da inflação em pleno emprego que o Fed detém. E o Kevin Warsh acredita que essa revolução da inteligência artificial vai produzir ganhos de produtividade que levarão à deflação ou à desinflação. E tudo isso parece corroborar um cenário de corte de juros com o Kevin Warsh. Lembrando ainda sobre essa nova presidência do Fed, dois fatores importantes. Primeiro, o gasto de CAPEX de inteligência artificial, que também foi notável a repercussão disso ao longo da semana com as Big Techs. As Big Techs estão com CAPEX na casa de 180, o Google 185 bi, Amazon 200 bi de dólares, Microsoft nessa casa também, todas essas, Meta também, todas essas empresas estão com CAPEX que, até lendo uma matéria do Wall Street Journal hoje, indicam que esse CAPEX já é maior do que a corrida para o homem chegar à Lua. Olha que coisa impressionante, é um gasto histórico, realmente é uma aposta de uma revolução industrial, e temos esse gasto já em 2% do PIB. É um marco histórico na economia norte-americana, e isso é um dado importante. Outra derivada ainda do Kevin Warsh seria essa queda do Bitcoin. Não necessariamente isso está vinculado, essa queda está vinculada estritamente à posição do Kevin Warsh de ser alguém visto pelo mercado como hawkish, mas também, claro, tem outros fatores, tem a questão do Bitcoin não ter se mostrado um safe haven, que está mais correlacionado com ativos de risco de tecnologia, o enxugamento de liquidez e vários outros fatores que levam a essa queda do Bitcoin e um pessimismo generalizado com o que pode acontecer com a criptomoeda e com os fundamentos que embasavam para aqueles que eram mais otimistas com o Bitcoin, né? De todo modo, como houve também uma entrada grande de institucionais, grandes gestoras, a BlackRock entrou, a Fidelity entrou, a tendência é que esse mercado se estabilize ao longo do tempo. Eu não vejo um colapso total do Bitcoin. Acho que, claro, é um ativo volátil, mas com o tempo, para quem tiver paciência, eu penso que as pessoas que estiverem comprando agora e comprarem nas quedas, que ao longo do tempo elas tendem a ter algum benefício, mas não é, de novo, não é uma recomendação de investimento, até porque eu não sou muito entusiasta de criptomoeda, mas como um fenômeno de diversificação e algo para ficar descorrelacionado, talvez valha a pena numa posição minúscula, né? Pelo menos isso é o que eu faço para mim, de novo, não é uma recomendação, converse com o seu assessor, avalie o seu perfil de risco. Esses são os principais dados, e queria ainda mais um dado importante nos Estados Unidos, que a confiança do consumidor de Michigan veio mais alta do que o esperado, né? A gente já consegue ver altas nesses marcadores nas últimas semanas, que são constantemente divulgados, e isso mostra que parece ter uma recuperação no sentimento do consumidor e nas expectativas, né? São vários indicadores, tem o sentimento do consumidor, expectativas do consumidor, que todos são divulgados pela Universidade de Michigan, e aparentemente já tem uma recuperação. O low foi lá por volta de novembro, dezembro de 2025, e agora a gente consegue ver que o consumidor está mais animado. Pode ser um bom sinal também
para a economia norte-americana, mas o fato é que nós verificamos, além dessa compressão de múltiplos em software, uma rotação das techs, das big techs, para setores mais defensivos e de velho, clássico, portanto com preço-lucro mais baixo. Então, setor de financial, setor de energia, principalmente empresas ligadas à exploração de petróleo, e até healthcare, que também ficou bem para trás. As casas de investimento, as corretoras e sell-side têm indicado esses setores num movimento de rotação, e a tendência é que realmente o investidor procure agora o que ficou para trás, o que tem uma discrepância de valor, já que com esses gastos muito grandes das techs, o fluxo de caixa livre projetado para 2026 ou virá negativo ou virá muito abaixo. De todas as empresas que eu estava analisando aqui, de todas as empresas que anunciaram esse CAPEX brutal, a empresa que está mais bem situada da perspectiva de geração de caixa e de receita é o Google. O Google, mesmo com essa geração de caixa, tende a ter uma boa geração de fluxo de caixa livre ao longo do ano de 2026. As demais realmente parecem ficar numa situação mais perigosa. Acho que a Meta ainda escapa um pouco também. E a Amazon é que fica numa posição mais delicada. A Amazon, analisando o balanço da Amazon, se ela não tivesse declarado a marcação a mercado da posição em Anthropic e não tivesse declarado essa valorização, o lucro líquido viria praticamente nulo. Então tem que também tomar cuidado com as manobras contábeis. Na verdade, não é nem manobra contábil, é obrigação contábil de declarar no lucro líquido a marcação a mercado do investimento. Então, é uma questão mais técnica, mas aqui é importante a observação. Falando um pouco de Brasil, nós já temos agora um anúncio aí do Copom prevendo cortes a partir de março, e isso já leva a uma antecipação no mercado, e o mercado já precificando, quem sabe, uma taxa Selic aí de 12,25 para janeiro de 2027. Parece ser bem razoável, né? Janeiro de 27, essa taxa mais ou menos nessa casa. Hoje o DI negocia 13,36, porém até lá é possível que haja uma queda. Lembrando, né, o Focus prevê um juro mais baixo. Hoje na curva brasileira, se a gente olha o DI, ponto mais baixo é o janeiro 28, que está em 12,67, seria o ponto baixo da curva, e depois ela sobe de novo para os vértices mais longos. É importante analisar isso porque as expectativas vão pautando o mercado. Tem ainda, claro, o Ibov, as blue chips, na minha opinião, já subiram demais. Um fluxo muito forte, muito rápido. E é uma assimetria que, na minha visão como investidor, é pouco favorável. As small caps também andaram bem. Quando a gente olha um ETF, por exemplo, de small 11, a gente já vê que elas andaram bastante também, mas ainda tem mais espaço do que as blue chips, na minha opinião. O valuation ainda é mais baixo e elas estão bem amassadas, historicamente falando, e na minha opinião poderia ser um setor que se beneficia. Eu tenho exposição a algumas small caps e tenho uma exposição via índice de small caps também. Penso que é um conjunto de empresas que pode se beneficiar bastante dessa rotação. E em relação à inflação no Brasil, parece que está no teto realmente da meta. Aí, o IPCA 15 de janeiro veio com 0,20, acumulado de 12 meses de 4,50%. Então, também parece que a inflação está controlada para dar espaço para cortes de juros. E realmente o tema ainda continua sendo essa rotação dos investidores globais e dos investidores que estão muito alocados em mercados desenvolvidos para setores emergentes, para mercados emergentes. E agora, por isso mesmo, eu migro. Antes de migrar para a China, queria só fazer um comentário adicional sobre os balanços dos bancos. Os grandes bancos divulgaram, o Itaú entregou um resultado fantástico, o ROI de 28%, o Santander também divulgou um resultado excelente, mas o Santander principalmente fez uma provisão maior para inadimplência, e isso acendeu o alerta. Porque como os juros ainda estão altos, há uma preocupação se a inadimplência vai subir. E aí os bancos sofreram uma leve correção nessa semana, mas, de novo, o fluxo para os bancos foi enorme. Eles ainda estão praticamente nas máximas, aí, apesar da correção da semana, e a tendência é que essa lucratividade se mantenha. Agora, com o custo de capital caindo, acho que os bancos conseguem surfar muito bem esse cenário. Vamos falar um pouco de China. China também, obviamente, nessa rotação dos mercados emergentes, é o principal mercado emergente. Quando a gente analisa o índice lá dos Emerging Markets, aquele ETF EEM, a China representa praticamente 30%, das principais posições do índice são todas chinesas,
E há um estímulo governamental que visa a estimular fabricantes de semicondutores, que visa estimular a direção autônoma, energia fotovoltaica e empresas de carro elétrico. Tem toda uma agenda focada para esses temas e parece que agora o setor imobiliário realmente é uma grande furada para o investidor tentar se expor ao setor imobiliário chinês. A economia está um pouco estagnada. Eu comentei durante a semana que muitas províncias divulgaram projeções de PIB mais baixas e tudo isso leva a uma desaceleração, mas existem estímulos governamentais, existe uma discrepância de valuation, uma tensão geopolítica, os chineses precisando criar empresas de semicondutores e empresas de GPUs de altíssima qualidade para tentar rivalizar com a Nvidia e não ficar a mercê das sanções americanas no que concerne ao fornecimento dos GPUs de última linha da Nvidia. Esse é um ponto interessante também, que os semicondutores sofreram bastante, mas na sexta-feira em específico, Nvidia e Broadcom subiram muito, 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 e eu particularmente, eu acho que faz todo sentido, porque se nós temos um CAPEX histórico das Big Techs e Hyperscalers, o investidor tem que olhar para onde vai esse CAPEX, quem se beneficia desse CAPEX, e obviamente Nvidia está se beneficiando muito, outras empresas, Broadcom também, que faz os TPUs para o Google, e outras empresas do setor, o ETF SOX, que é SOXX, que é o ETF de semicondutores, também nas últimas semanas tem subido muito, teve uma pequena correção mais ao final da semana, mas ainda terminou a semana em alta. E mostra, portanto, que há ainda um apetite por semicondutores. Eu particularmente gosto muito de Nvidia, eu sei que a empresa está com valuation esticado, mas a empresa é uma máquina de fazer dinheiro e tem uma aplicação para inteligência artificial aplicada ao mundo real, ao mundo físico. O Jensen Huang está bastante focado nisso e entende para onde vai a inteligência artificial. E aí você tem que acreditar na empresa e na gestão do CEO, que é uma pessoa visionária, na minha opinião. E claro, de novo, valuation elevado, premissas muito elevadas, há um risco da OpenAI, que é uma das principais clientes da Nvidia, um risco de gasto, de queima de dinheiro e a necessidade de novos aportes de investidores. Não dá para saber se os investidores terão tanto apetite assim, porque o Gemini veio com um resultado muito forte, a adição de mais 100 milhões de usuários, 750 milhões de usuários, salvo engano, do Gemini. Então, a OpenAI está num momento bem difícil pela concorrência do Gemini e da Anthropic com o Claude, que tem também demonstrado inovações e novas versões muito poderosas, né? Então esses são os pontos principais. O Bitcoin, queda muito severa, realmente parece que há um abalo total nas expectativas, no sentimento das pessoas. Quem tiver apetite para diversificar um pouquinho, acho que é a minha visão, acho que vale a pena, mas de novo, faça a sua análise, isso aqui é só a minha opinião, eu não estou querendo dirigir ninguém e também não acho que seja o caso de grandes percentuais de portfólio, porque a volatilidade é absurda, mas realmente parece que o Bitcoin passa por uma crise de confiança tremenda. Então esses são os pontos principais. Atenção também com os mercados emergentes. Eu estou bastante animado com algumas coisas ligadas à China. Tenho estudado algumas empresas de uma forma granular. Para alocação para essas empresas é mais difícil. Eu fiz algumas alocações por ETF, mas agora eu quero estudar algumas coisas no detalhe e tenho analisado até como entrar, se tem que entrar por Hong Kong, se tem que entrar pela Bolsa de Xangai ou Shenzhen, enfim. Tem algumas questões regulatórias mais difíceis nessas situações, mas também é possível acessar essas bolsas chinesas e realmente pelo valuation mais atrativo e pelo incentivo governamental nessa briga geopolítica de liderança e quem vai ficar na vanguarda da tecnologia sofisticada, não só a inteligência artificial, e como eu disse, em outras questões também, a parte de energia fotovoltaica, semicondutores, elaboração de semicondutores, direção, veículos autônomos, entre outras questões ligadas também à independência energética dos chineses, tudo isso favorece algumas alocações mais diversificadas, mas que parece nesse momento ter mais assimetria do que o mercado norte-americano. Em relação ao CAPEX das Big Techs, só para finalizar, é muito alto? O mercado bate, mas
Eu sou muito otimista com a possibilidade disso trazer retornos expressivos para essas empresas, porque realmente é uma tecnologia que vai mudar a produtividade da humanidade, a forma como a humanidade trabalha. Tem riscos de afetar o mercado de trabalho, a verdade, desemprego em massa, tudo isso tem, mas também toda inovação tecnológica causa um rearranjo das ocupações e são criados novos trabalhos. Um exemplo que eu sempre dou é a questão do youtuber. 30 anos atrás não tinha profissão de youtuber. E hoje tem gente que vive do YouTube. E hoje tem a profissão influenciador digital, que foi agora até, aqui no Brasil, o governo até regularizou e formalizou a profissão para poder tributar os ganhos dessas pessoas. Então, as inovações tecnológicas terminam com trabalhos, mas também criam novos trabalhos. Então, também acho que é necessário ter um pouco de otimismo, como o próprio Elon Musk disse, é preciso ver o futuro com otimismo. Então, esses são os pontos principais. Bastante animado com emerging markets, algumas empresas aí que vale a pena analisar nesses setores que eu disse. E temos aí uma realocação das posições. Os investidores pouco animados com as Big Techs, que passaram a representar muito no índice, quase 50% do índice, portanto uma diminuição nessas posições e a busca por valor, a busca por posições mais defensivas. De todo modo, todos os mercados aí de ações no mundo todo em alta e a tendência é que seja um ano muito forte para as ações globais. Essa é a análise da semana. Espero que você tenha gostado. Bastante comentário pessoal meu, que é o que as pessoas sempre me cobram, que eu diga um pouco a minha opinião e vá comentando o que eu estou vendo. Espero que eu possa agregar a sua visão. Não, de novo, não faço aqui recomendação de investimento, mas compartilho muito do que eu estou estudando, do que eu estou analisando, para que você forme a sua opinião de maneira independente e converse com o seu assessor, tome suas decisões de maneira fundamentada e bem assessorada. Um ótimo final de semana e para quem for assistir amanhã o Super Bowl, que tenha um ótimo jogo. Estou muito animado com esse jogo, tende a ser uma bela partida, uma bela disputa entre as duas equipes. E também o intervalo com Bad Bunny e aquela animação para acompanhar os comerciais do intervalo, que são sempre os comerciais mais caros da história e sempre os comerciais mais bem elaborados e históricos da perspectiva do marketing. Um abraço, bom final de semana.